Fala, Belo, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo baixo, cara. Vou chegar mais perto aqui. Pera aí. Será que é o meu celular? Tá baixo? Não, tá no máximo aqui. É, o meu tá no máximo aqui também. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Então, o seu tá meio baixo. Deixa eu ver a galera. Pessoal, vocês estão ouvindo o turco legal? Só eu que tô ouvindo ruim? Vou pedir a opinião da galera que tá participando aí. Ari Alô, Newton. Vamos ver se alguém fala. Está baixo ou bom? Baixo ou bom? tá bom, Pô, falou que ninguém tá bom. responde, ninguém tá nem aí com a gente. Tá bom, de boa. Ah, beleza então. Turcão, o que que você tá fazendo aí? Como é que tá teu dia? Hoje é quinta-feira, você tá no IG escrevendo várias matérias bacanas, várias matérias legais. Você tá contratado pelo IG ou você faz freela? Fala um pouquinho pra galera aí do teu trampo. É, Belo, a gente tá, como todo mundo aqui, tentando cumprir a quarentena da melhor forma possível, né? Evitar ao máximo sair de casa. Quando sair, no máximo é ao mercado rapidinho para comprar alguma coisa. E na questão de trabalho, eu tô lá como colaborador do IG, né? É, por enquanto, ainda não entrei oficialmente, mas provavelmente isso acontecerá depois da pandemia, né? Mas tem que aguardar. Mas estou aí, escrevendo matéria para o IG, várias matérias sobre o Corinthians. Hoje soltei uma matéria com o Felipe, né, o ex-zagueiro, que está aproveitando a quarentena aí para fazer desenhos, né? Que é uma coisa que ele gosta de fazer, sempre fez, Um né? dos Ele falou, maiores ele erros do ficou Tite, né? parado. É isso do Tite. Aí ele falou, meu, tô fazendo desenho, não tenho o que fazer aqui, tô voltando a desenhar, tal, legal. Pus umas fotos que ele fez lá dos desenhos dele na matéria. E bem bacana, cara. E é isso, correndo atrás de notícia da maneira que dá, né? A gente não consegue muito se movimentar sem fazer nada e tal. E é isso. Cuidando da filha, Você tem uma filha de quantos anos? quatro anos. Por que que você usa essa máscara? É porque eu sou, já repeti, ó. Eu quero aparecer pelo meu trabalho, não pela minha beleza. Então, você está acabando de desqualificar meu trabalho porque eu estou colocando esse rosto lindo aqui. A maioria das Mas é bem pessoas por que me aí. seguem no Instagram é pela minha sensualidade, pela minha sexualidade. Ó, agora coloquei o fone e tua voz ficou melhor. Então, Ah, cara, tava explicando pra galera aí que tive a ideia de fazer essas lives. No começo eu xingava todo mundo que fazia live, não aguentava mais live no Instagram no começo dessa pandemia. Mas eu queria fazer um negócio diferente, um negócio com um assunto, né? Um negócio com conteúdo, não falar só de futebol. Olha o cara, o Francisco, use máscara, Belo, vai tomar no cu, Francisco. Tô brincando, tô brincando. Então eu queria conversar com algumas pessoas, não só do meio futebolístico, né? Não só jornalistas, mas, sei lá, bater um papo com a galera aí para saber se o que eles estão fazendo nessa época, nessa pandemia, enfim, te chamei aí, você foi o primeiro que aceitou, como sempre, muito bacana. E para a gente falar aí um pouquinho desse dia a dia, eu sempre falo que eu estou trabalhando mais do que o normal, porque eu acordo, coloco o alarme sempre às 8 da manhã, tomo um café, a partir das 8h30 eu começo a mandar o WhatsApp para Deus e o mundo, para ver se eu consigo alguma notícia legal, para ver se eu consigo colocar um convidado no ar, porque tem um programa lá na rádio das 10 ao meio-dia, depois tem outro das 4 às 6, depois tem outro das 6 às 7. Então a gente tem que sempre tá buscando alguma notícia, né? Eu acho que seria muito fácil se acomodar, né? Eu não vou citar nomes, mas eu tenho alguns colegas que falaram: ah, não vou falar nada, não tem notícia, foda-se, não sei o quê. Eu não sou por aí, cara. Eu acho que se eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que fazer bem. E você está fazendo muito bem no IG. Eu acho que eu estou fazendo razoavelmente também lá na Transamérica. Eu acho legal a gente fazer o nosso trabalho, porque nós, como jornalistas, cara, eu sempre falo, nós somos os principais interessados no nosso bom trabalho, porque nós somos uma empresa, nós somos a melhor propaganda de nós mesmos, né? É diferente de um funcionário normal de uma empresa. Eu acho que a gente está defendendo o nosso nome, né? Quando a gente faz alguma matéria boa, quando a gente dá alguma notícia boa, enfim, então acho que a gente tem que fazer direito, concorda? concordo com você.
Cara, uma coisa que eu vejo muito nessa época, assim, né? Claro que a pandemia, o coronavírus vai dominar as manchetes, né? Vai dominar os sites, tudo que vai sair. Só que eu vejo assim, acho que a gente tem que se informar sempre com o que está acontecendo, mas a gente também não pode deixar só esse assunto ficar no ar, né, cara? Porque, tipo, senão as pessoas não conseguem aguentar, cara. Eu vejo muita gente em casa, fica só vendo sobre isso, cara, começa a bater um desespero, começa a falar, meu, o que vai acontecer, não sei o que lá. Isso é meio que comum, né? Então, as pessoas às vezes têm que fugir um pouco do assunto principal, né? Ter algum outro assunto, e é mais ou menos isso que você está falando. A gente, apesar de toda a dificuldade, a gente não tem campeonatos aí para falar sobre, e eu tenho certeza que você tem a mesma opinião que eu concordo que o campeonato tem que ficar parado e tem que continuar parado. Para mim não tem que mudar nada quanto a isso, porque a gente tem que se preocupar só Se com a dependesse de mim, saúde não ia das mais ter pessoas. futebol esse ano, velho, se dependesse de mim. Apesar de saber Então. que eu seria demitido, mas eu penso mais no bem maior do que em mim, por isso que eu sou de esquerda. Então, eu também acho que é assim, cara. A gente tem que pensar no todo. Claro que atrapalha todo mundo. Claro que colegas nossos vão perder emprego, como já perderam, já deu pra ver que sim. Mas é assim, cara. A gente tem que pensar na vida das pessoas, na melhora. E a gente sabe que para melhorar a gente tem que acabar fazendo esse tipo de coisa, de não sair tanto de casa, não sair de casa, né? E é isso. E a gente correndo atrás para tentar trazer outro tipo de informação para as pessoas, para também não ficar só focado no corona. Você até tinha comentado uma vez lá no Twitter, eu vi o Salazar também estava fazendo um trabalho legal, mesmo com todas as dificuldades, aí achando Pô, o coisas. Salazar tá fazendo um puta trabalho. É que ele saiu de férias agora, cara, mas ele gerava notícia pra cacete. Ele tava trabalhando muito bem. É um puta repórter, né? Esses dias você fez, foi ontem, né? Que vocês fizeram com o Andrés lá, live no meu timão também, que foi do caralho, deu para pegar bastante informação. O furo lá com o. Furo com o Thiago Nunes. Caiu a internet aí do Turco, mas ele já volta. Furo do Thiago Nunes ter aparecido na live. Já voltou, Turcão? Volta aí, fala aí. Mas é isso. Correr atrás para não ficar só com uma informação, tentar trazer um pouco de outras informações para as pessoas também aliviarem um pouco a cabeça no que tudo está acontecendo. Né? Você sabe que eu estava conversando outro dia. No começo da pandemia eu entrei em parafuso, né? Você sabe muito bem. Você me ajudou pra cacete naquela época. Eu tive uma crise fodida, assim, de cabeça mesmo, porque eu sou um cara que sou muito ligado em informação. E aí eu comecei a ver tudo, comecei a tudo entrar assim na minha cabeça, achei que era o fim do mundo e não sei o que, não que não seja, né, mas eu não consegui, cara, me deu uma pausa, um pânico, assim, eu não conseguia fazer nada, não sei como é que eu consegui continuar trabalhando. Mas depois, cara, eu tava conversando que você vê, por exemplo, a Segunda Guerra foi de 39 a 45, foram 6 anos de guerra. As pessoas, querendo ou não, o ser humano se adapta, né, cara? Não que a gente não fique triste, não que a gente não fique puto, não que a gente não fique sensível, mas a vida continua, cara. E não é uma frase insensível que eu tô falando, eu tô falando do cerne do ser humano mesmo. Do mesmo jeito que a gente, infelizmente, se adapta ao número de mortes por violência no Brasil, você pega um sueco, assim, você fala, o cara vem pro Brasil e você fala, ó, cuidado, que senão no primeiro semáforo um cara pode te atirar na a isso, né? A gente se adapta à violência, se adapta à pobreza, se adapta a uma série de coisas e infelizmente a gente vai se adaptar à pandemia porque ela não vai ser tão curta quanto algumas pessoas achavam, né? Então, é o que você falou, por exemplo, a Globo tirou o programa da Fátima Bernardes, já pôs de volta, já está começando a ter programa de entretenimento, né? Porque as pessoas, elas precisam viver também, né? Lógico que precisam se informar da pandemia, lógico que precisam ficar ligadas, mas o ser humano acaba se adaptando um pouco, né, Turcão? Nas piores situações. Não. Eu concordo com você. Se adapta mesmo, né? Como é algo novo para a maioria das pessoas, né? Para a grande maioria das pessoas. Então, no começo é sempre meio difícil, né? Tudo que acontece, né? A gente não tem como no começo entender tudo que está acontecendo. Uma coisa só que eu acho assim, a gente se adapta, mas a gente não pode se acostumar. Acostumar é que eu digo assim, de repente por uma questão de mortes, todo dia você vê, morreu 400 pessoas, mas começa a virar um número que tem que ser, que não pode ser só assim, né, cara? Tem que ser
Tem que lembrar que são pessoas que tinham famílias, que tinham amigos, que estão morrendo. Ah, morreu 400, cara. A gente ficava... Quando morreu, teve questão da avalanche lá, que caiu tudo lá, morreu tantas pessoas, muito menos do que de Brumadinho, muito menos do que tá morrendo agora, e a gente acaba acostumando, né, cara? A gente vê hoje, morreu ontem 400. Ah, puta, 400, tá bom. Você vai acostumando com isso, isso não pode, cara. A gente tem que lembrar que todo o número de pessoas que tá morrendo, toda pessoa que estiver morrendo é importante para alguém. Então a gente tem que, senão a gente acaba acostumando desta maneira, mas a questão de adaptação eu concordo com você, a gente se adapta. Sobre isso que você está falando, Turco, tem uma frase do Mário Sérgio Cortella, né, que é um filósofo muito bacana, né, que ele fala assim, existe a diferença entre o comum e o normal, e o que é comum nem sempre é normal, então as mortes acabam se tornando comuns, mas não normais. É isso. É isso, exatamente isso, exatamente isso. A gente tem que se ligar nisso. Até por isso, né? Eu acho que você deve ter visto hoje, né? Quem é de São Paulo que está acompanhando a gente, o prefeito decretou a questão do rodízio, né? Agora os carros com final par só vai sair em dia par, os carros com final ímpar só vai sair em dia ímpar. Claro que isso vai me afetar, por exemplo, né? Porque há poucas vezes que eu saio para tentar ver minha filha, esse tipo de coisa, isso vai me afetar, mas a gente tem que pensar no bem maior. Eu acho assim, a gente tem que, de novo, se adaptar a isso, apesar de achar ruim, eu concordo com esse tipo de atitude, porque estava se vendo em São Paulo, o pessoal já largando mão da pandemia, até entendo que algumas pessoas já começam a se irritar, esse tipo de coisa, mas se não fizer dessa maneira, a gente acaba prolongando um negócio que já vai durar muito tempo, né? E outra coisa também, sobre esse negócio da gente falar de futebol, né? Às vezes parece, vocês são insensíveis, ficam falando de futebol. Mas depois dessa crise que eu tive, eu também conversei com alguns profissionais, inclusive, fiz terapia, não tenho vergonha nenhuma de falar isso. E eu vi que, além da saúde física, que a gente precisa manter, a gente precisa manter a saúde mental também, porque é tão importante quanto, não é que é menos importante, é tão importante quanto. Se você não consegue trabalhar sem saúde física, você não consegue trabalhar doente, mas você também não consegue trabalhar sem saúde mental, você não consegue fazer suas coisas sem saúde mental. Então, falar um pouquinho de futebol, ver novela, sei lá, ver um filme, uma série, não é insensibilidade do que está acontecendo, né? Ser insensível é o que você falou, é sair na rua, fazer festa, fazer churrasco. Agora, a gente precisa falar um pouquinho sobre assuntos que melhorem e ajudem a melhorar a saúde mental. Até porque eu estava lendo uma matéria hoje que aumentou muito o número de casos de depressão e de ansiedade no mundo, e não é por menos, né? Nessa quarentena, porque é o que você falou, a gente está vivendo algo que a raça humana nunca viveu, ou viveu lá na peste bubônica, na gripe espanhola, mas ninguém que esteja vivo, né? Todos os seres humanos vivos do planeta nunca viveram isso, então vai começar a ter depressão, vai começar a ter suicídio, e a gente não quer isso, né, cara? Então o que a gente pode ajudar, a gente ajuda. Até eu tinha feito uma entrevista com o Jorge Calil, né, que é lá do Corinthians, falando sobre isso, né, que ele é um dos completamente contra o retorno do futebol, né? Que ele até questionou, falou, a gente vai começar a dar cartão vermelho para jogador que cuspir no campo, né? Porque é uma maneira de transmissão, esse tipo de coisa. E ele tava falando sobre isso, ele falou, cara, peraí, minha filha entrou aqui. Não, ele abordou muito essas questões, né? Entrou o cachorro e a minha filha aqui. E aí, mas é isso, cara. Tem que pensar no psicológico, tem que pensar na cabeça, tem que, de alguma maneira, você buscar formas que te deixem um pouco mais tranquilo, um pouco mais calmo. Tem gente que gosta de ler um livro, que leia livro, para quem gosta de assistir TV, procurar filmes, né? Não ficar só focado no corona. Mas é isso, a gente tem que trazer um pouco do futebol, um pouco de entretenimento para as pessoas, e a gente está tentando fazer isso, mas sem esquecer dessa parte ruim, que é essa parte do corona. A gente nunca esquece isso, a gente não vai ser insensível nunca, de repente saindo de casa, de repente fazendo festa, como você falou. A gente tem que pensar sempre nas pessoas, e a gente tem que pensar nas pessoas também, na cabeça das pessoas, trazendo essas notícias aí, né? O Francisco Roberto está perguntando aqui se eu já bati um papo com o Lucas.
É o Lucas Faraldo que ele está falando, depois do que o Andrés fez com ele na live. Eu não tenho procuração para falar em nome do Lucas, inclusive vou chamar ele para fazer uma live com a gente, mas é o seguinte, o Lucas já sabia que o Andrés ia fazer isso, tá? Eu até falei com o Vessone que foi um erro nosso, eu reconheço, a gente deveria ter defendido mais o Lucas durante a live, pedido pelo menos um pouco de moderação para o Andrés, mas todos nós sabíamos que aconteceria isso, então não foi nenhuma surpresa, tá? A gente sabia que o Andrés estava puto com o Lucas. Esse é o jeito do Andrés, do mesmo jeito que ele falou que ele só daria entrevista na ESPN se o Mauro César participasse. Quando o pessoal convidou o Andrés para fazer a live do meu timão, ele falou, só participe se o Lucas participar, porque o Andrés estava puto com algumas matérias do Lucas, né? O Lucas é jovem, está começando, apesar dele ter uma certa experiência, mas é novo ainda, tal. Ele até ficou nervoso com essa história. Pô, o que será que o Andrés vai falar? O que não vai falar? Mas eu acho que ele, apesar da pouca experiência, ele é bom o suficiente para levar, entendeu? E é o que eu falei para ele, leva como experiência, cara. Eu também já levei muita porrada e a gente vai levando como experiência. Vai acontecer uma vez, vai acontecer duas vezes e você vai relaxando, né? E depois ele veio me agradecer e tal, porque eu deixei ele um pouco mais calmo antes da entrevista, né? Depois ele falou que achou que seria pior, que não foi tão ruim assim, mas acho que ele teve uma ótima postura. Eu falei para ele, com todo respeito ao Ranieri, né? que é nosso amigo, mas eu falei, não seja um Ranieri, não retruca, não baixa o nível, não vai xingar, porque vai ficar chato para você, leva de boa, engole, porque você é jornalista, e a sua função como jornalista é fazer pergunta, né? Então, eu acho que ele foi muito bem. Eu acho que, como eu disse, eu e o Vessone, a gente poderia ter defendido um pouco mais ele, eu reconheço isso, mas eu acho que acabou sendo muito bom. Acabou sendo muito bom a postura do Lucas na entrevista. Marquinhos, foda-se o futebol, quero saúde e paz, futebol é secundário. Trocaria todas as alegrias que tive com o Corinthians para ter meu pai de volta. Puta, Marquinhos, meus pêsames para você, viu, cara? Deve ter morrido de Covid, né? Pelo que o Marquinhos tá escrevendo aqui. E é assim mesmo, cara. É o que eu falei bem lá no começo da pandemia. Os números vão virar nomes. Infelizmente, essa galera que tá desprezando a Covid vai acabar tendo um soco no estômago quando chegar perto, quando chegar na família. Então, meus pêsames, viu? Muita força, minha solidariedade para você, Marquinhos. Santi Carlos Alberto, acho perigoso voltar porque se tiver jogo com portão fechado tem torcedor que vai para a porta do portão. Também acho que isso vai acontecer. Marco Belo, como estão os patrocínios na rádio? Estão diminuindo, Elivelton. Infelizmente estão diminuindo. O pessoal lá está tentando manter, mas não tem como. Matheus, sou irmão do professor Marcelo da CM. Um abração para o Marcelão da CM, que me dava aula lá na CM, gente finíssima, corintiano. O Francisco Roberto, fiquei com pena dele. Carlos José, como está a situação do Jô? Você sabe, Turco, como está a situação do Jô? Vou deixar para você. Eu acho que... Antes de eu falar do Jô, deixa eu falar só rapidinho sobre a entrevista do Andrés, cara. Eu concordo com você, é uma experiência grande. Até para jornalistas experientes, é muito difícil entrevistar o Andrés, viu? O Andrés é um cara, tipo, velho de guerra, ele dá porrada mesmo, ele tem resposta para tudo. Então, até para os mais experientes, é uma questão complicada de fazer entrevista com ele. E eu acho, e como vocês já sabiam, né, ele estava bravo aí com algumas matérias aí que aconteceram, mas é uma experiência que ele acaba levando aí. E eu acho que, só discordo de vocês que vocês deviam ter defendido ele lá, porque eu acho que nem ele gostaria de ser defendido. Capaz dele queria xingar o Andrés, mas pelo menos ele se segurou ali. É bom ele levar isso como experiência mesmo e bola pra frente, toca o barco, o cara é muito bom e vai só ter a melhorar. E sobre o Jô, tem muita informação já rolando. Aí você pega algumas coisas, né, Belo? Eu tinha uma entrevista marcada com o Jô, só que aí a assessoria cancelou. E aí você começa a entender o que está acontecendo, né? Por tudo que você observa, o Jô, sim, já não está mais gostando de ficar no Japão, gostaria de quebrar esse contrato, né? Que vai até o final do ano. E, claramente, ele vai voltar para o Corinthians. Será que vai voltar para o brasileiro? Não sei se vai ter brasileiro. Será que ele vai voltar no que vem, quando acabar o contrato?
aí sim já tem como dar uma certeza. Mas que o Jô vai voltar a vestir a camisa do Corinthians, isso é, é meio que uma certeza, assim como o Paulinho daqui a alguns anos, sei lá, algum outro aí que voltaria. Agora, resta saber se ele conseguiria quebrar esse contrato e vir antes, se tiver o campeonato realmente ou se não tiver, ou se ele vai chegar aí no ano que vem. Mas que o Jô volta, que o Jô vem, para mim é uma certeza absoluta. Eu até falei hoje na rádio que a partir de 1º de janeiro o Jô é jogador do Corinthians. Tem a questão da eleição, né? Vai ser outro presidente, mas eu não acho que nenhum presidente que assuma vá negar o Jô. Então o cara já começa mal com a torcida, né? Se ele fizer isso. Então eu acho que o Jô, a partir de 1º de janeiro, é jogador do Corinthians. Resta saber se ele vai conseguir rescindir o contrato com o Nagoya e voltar antes, mais ou menos como aconteceu com o Gil, né? O Corinthians queria contratar ele no começo do ano, ele 6 meses antes rescindiu e voltou, o Corinthians acabou pegando. Muita gente falando da grana, né? Eu acho que se o Jô voltar, o Love e o Bocelli picam a mula. Aí você consegue pagar o Jô com essa grana. Agora, se ele vier agora, por exemplo, aí o Corinthians vai ter um problema. Só que pode fazer também igual fez com o Gil. Quem não se lembra, o Corinthians fez uma manobra contábil para pagar o Gil. Pegou o Gil por empréstimo até o final do ano. Para quê? Para só lançar a grana do Gil no ano seguinte, né? Para não entrar no balanço contábil do ano em que contratou ele. Então, de repente, acerta com o Jô, sei lá, R$200 mil por mês. E o resto paga a partir do ano que vem na forma de luvas. Existe uma forma de fazer isso, né? De negociar. Então, eu acho que é perfeitamente viável, sim. Outro sinal que o Jô estaria por vir é a questão do Bocelli mesmo, né? O Bocelli tem um contrato que ele pode renovar ano a ano, desde que as partes queiram, né? E aí o Corinthians aparentemente estava querendo renovar, depois deu um pé no freio aí, até para a questão do Covid. E aí, se o Jô realmente vier, aí eles vão, acho que, manter o Bocelli até o final do ano. Aí o Bocelli, que é um dos caras que tem o maior salário do clube, do elenco até agora, até o momento, né? Aí sairia. O Love, que eu não sei como é que tá a questão contratual, mas também é mais um que já não tá agradando e provavelmente vai sair também, né? Até dezembro desse ano, o Love. Então não deve continuar. Ele tá com 36 anos, né? Se o Corinthians continuar com o Love é uma burrice desgraçada. Não pelo Love, eu acho que o Love é um puta cara esforçado. Ele se ferrou muito com o Carille ferrou muito ele, né? E ele nunca reclamou, nunca deixou de correr, nunca deixou de jogar. Acho que o Love merece aplausos da torcida corintiana. Agora o clube não pode ser refém de um jogador. E ele com 37 anos de idade já não vai ser o Love de 35, 34, 36, 33. Com 36 ele já não é, né? Ano que vem com 37 eu acho que seria uma burrice continuar com o Love. Até por isso eu acho que a diretoria ainda não conversou com ele. E ele não é um salário baixo, né? Então, enfim, acho que o Love quase com certeza não continua. O Bocelli, de repente, se ele aceitar ser reserva, mas é o que você falou, o salário dele é muito alto para ser reserva, né? Enfim, também acho que não continua, não. E aí ele tem os negócios dele no México também, acho que apareceria time lá para ele com certeza, então acho que ele não ficaria aqui não. Eu vi gente perguntando aqui pra gente de quem você acha que seria o melhor presidente pro Corinthians, olha lá, o Jorginho perguntando. Vou até responder sobre isso, cara. Para mim, assim, dos candidatos que estão aí, cara, eu não vejo muita diferença entre eles, não, cara. Só que isso não é opinião, não é desejo, mas eu acho que o próximo presidente do Corinthians será o Paulo Garcia. Eu não, em relação a isso, eu não dou opinião, não gosto de dar opinião. Por quê? Porque eu sou setorista do Corinthians. A minha função é trazer as informações do Corinthians, é dar o mesmo espaço para todos os candidatos na rádio, é trazer as informações imparciais sobre os candidatos. É diferente de um jornalista que não cobre o dia a dia do clube, né? Como você, por exemplo, você faz matérias, mas você faz matérias sobre outros assuntos também, faz matérias sobre o Corinthians, enfim. Eu posso dar opinião sobre política, por exemplo, porque eu não trabalho com política. Se eu apresentasse um jornal e fosse comentarista de política, eu não falaria a minha preferência. Então eu até tenho as pessoas que eu acho que são melhores, piores, eu conheço os defeitos, as qualidades de muitos deles, converso com todos eles, mas nesse quesito eu prefiro não dar a minha opinião, porque eu acho que vai atrapalhar um pouco a seriedade do meu trabalho, entendeu? As pessoas vão... a imparcialidade do meu trabalho.
Então, não gosto, não costumo declarar preferência, declarar voto, porque eu quero tratar todos iguais, só por causa disso. Mas lógico que eu tenho preferência, lógico que eu me dou melhor com uns do que com outros. Não é a relação pessoal minha que faz com que eu ache um candidato melhor que o outro. Um cara é mais legal, então ele vai ser melhor presidente. Às vezes não, às vezes um filho da puta é melhor presidente, sei lá. Mas, enfim, não gosto de dar minha opinião a respeito disso, pelo que eu já falei. Eu não, só deixando claro, eu não tô falando que eu apoio nenhum deles, não. Só tô dizendo que acho que quem vai ganhar é o Paulo Garcia. Não, você até poderia apoiar, você até poderia. Você não trabalha no dia a dia do clube, você não é setorista, é diferente. Boa Belo, melhor coisa que você faz, Nascimento Rodrigues, deixa eu ver quem mais. Belo e Turco, como vocês avaliam a gestão do André Sanches? Cara, eu avalio como uma gestão muito boa em alguns aspectos, muito ruim em outros. Ele teria tudo para ser o melhor presidente da história do Corinthians, mas ele acabou se enrolando em algumas questões, como a questão do estádio, como esse aumento da dívida nos últimos anos. E por causa disso, eu acho que ele vai ser considerado um presidente mais polêmico do que um bom presidente. Ele fez parte da reestruturação do Corinthians depois da queda, né, depois da era do Alibe, transformou o Corinthians numa potência, e por isso que eu falo que ele teria tudo para ser o melhor presidente da história do clube. Se ele tivesse construído um estádio normal, um estádio de 400 milhões de reais, pagável, um estádio com a cara do Corinthians, que não tivesse chão de mármore, que não tivesse cristais suecos no teto, espelho no banheiro, eu acho que ele teria tudo para se tornar até o nome do estádio, cara. Isso, a Arena André Sanches, seria uma puta homenagem. Agora, do jeito que ele fez, ele vai acabar saindo como um presidente não comum, porque é igual o Vicente Matheus, ele vai entrar para a história. O Matheus não é um presidente comum, mas ninguém fala que o Matheus só fez coisa boa, é um presidente polêmico. E o Andrés também, eu acho que ele vai sair com coisas boas e coisas ruins. Ele também não é o pior presidente da história, como alguns acham que é. E outra coisa, antes de passar para o Turco, eu também acho que o futebol depende muito de campo. Se o Corinthians fosse campeão, ninguém estava nem aí com o Andrés. Como o Corinthians está perdendo, aí o presidente é uma bosta. Então é difícil. Às vezes o presidente só faz besteira e o time é campeão. O presidente troca de técnico 7 vezes e o time é campeão. O que vai fazer? Né? Futebol é um pouco assim também. Não estou defendendo o Andrés, tá? Eu estou sendo imparcial, como eu disse. Porque eu não gosto de ficar só metendo pau ou só elogiando. Eu tenho que dar opinião imparcial sobre as outras pessoas. Fala aí, Turco. Então, acho que eu já até falei sobre esse tema. Eu tinha uma expectativa bastante grande com a volta do Andrés, até por tudo que ele mostrou no primeiro mandato dele. Então, eu tinha uma expectativa grande dele mais ou menos seguir na linha que ele tinha naquela primeira vez, mas concordo com você. Acho que a gestão dele foi, na minha visão, foi muito ruim. Essa segunda gestão dele foi muito ruim. Eu esperava muita coisa, esperava a questão do estádio já resolvida, eu esperava a questão do CT da base já resolvida, a questão de contratações, o Corinthians voltar um pouco a ser protagonista, e isso eu não digo investindo dinheiro, porque o Ronaldo não foi um cara que o Corinthians investiu dinheiro, mas com ideias, com marketing, esperava o Corinthians nessa linha de raciocínio, e o que se viu desde o começo não foi isso, né? Agora a gente vê a questão da dívida aumentando. Então, infelizmente, eu achava que o Andrés tinha tudo para se consagrar realmente como o melhor presidente da história do Corinthians aí, mas por esse mandato de 3 anos aí, realmente vai ficar mais folclórico, mais polêmico, mais dentro dessa linha, do que realmente as pessoas cravarem que ele foi o melhor presidente. É só você ver, né? Na primeira gestão, ele saiu de uma primeira gestão para uma eleição e ganhou com uma caralhada de voto aqui em São Paulo, né? E aí você vê, se ele saísse hoje e se candidatasse, provavelmente não ganharia de jeito nenhum. Você vê como muda a questão. E você vê também, até por redes sociais, como que era o apoio ao Andrés e como é o apoio agora. Então, assim, acho que ele também se enrolou muito em algumas coisas, em alguns aspectos. De repente subiu no salto aí, já imagina, agora eu sei como é que funciona, eu vou fazer do meu jeito e tal, e acabou prometendo algumas coisas que não seriam cumpridas, e é isso, agora vai pagar com isso aí, e vamos ver agora se de repente até o grupo
do Andrés acaba saindo do poder no Corinthians por essa péssima administração aí desses 3 anos aí. Acho que vai sair. Coisas boas que ele fez, construção do CT, tirar o CT do Parque São Jorge, separar os jogadores do Parque São Jorge, e agora a melhor coisa que eu acho que vai ficar da administração do Andrés, o CT da base. O CT da base que está quase pronto, falta só construir o hotel lá. O Andrés prometeu até o final do mandato, vamos ver se ele vai conseguir por causa dessa pandemia, mas eu acho que vai ser a melhor coisa do mandato dele, porque os moleques da base vão ser formados dentro do Corinthians e não vão ter companhia de empresário, de não sei o quê, vai ser que nem os jogadores, vão ficar lá no centro de treinamento, separados, focados em jogar bola. A diretoria vai ter muito mais contato com eles do que os empresários. Enfim, eu acho que vai dar muitos frutos ao Corinthians. E coisa ruim tem um monte, né? Tem essa dívida absurda, tem o nome do estádio que ele não conseguiu vender, tem a dívida com o Odebrecht. Coisa ruim não precisa nem falar, que todo mundo sabe. Ô Turcão, a gente tá chegando em 30 minutos de entrevista. Acho que foi legal o papo. A gente pode até bater outro papo qualquer outro dia, semana que vem, sei lá. Curtiu a entrevista? Tem mais alguma coisa para falar aí? Não, só isso mesmo, gostei, cara. É bom pra gente aliviar a cabeça aí, falar sobre o Corinthians um pouco, falar sobre a situação do país. Até você falou do Andrés aí, eu vejo algumas outras coisas boas, essa questão dos 3 anos de mandato, né, sem reeleição, acho uma coisa legal. Questão do fiel torcedor, que depois as pessoas criticaram muito, mas para mim foi uma coisa muito legal, porque eu era torcedor de arquibancada, ia em todos os jogos, quando chegava na final eu apanhava da polícia lá, porque eu não conseguia entrar e não conseguia ingresso, porque todo mundo queria ir para as finais e você não conseguia. Então acho que tem muitas coisas boas. E coisas ruins foi o que você falou aí, questão de patrocínio, questão de estádio, muita coisa aí, questão de empresários, essas coisas que mal explicadas. Mas enfim, gostei bastante, Belo, valeu pela entrevista, estou à disposição sempre para a gente falar. E lembrar a galera aí sempre que, para ficar em casa aí, aguenta um pouco aí, cara, que vai ser melhor para todo mundo. Ano que vem aí, final do ano que vem, as coisas voltam à normalidade, a gente vai poder fazer tudo que a gente sempre fazia, encontrar a galera que a gente sempre encontrava, beber uma cerveja como a gente sempre bebia, mas dá uma segurada aí, porque enquanto se você não faz isso, você me prejudica, você prejudica o Belo, prejudica a sua mãe, prejudica a sua avó, você não consegue perceber isso, então dá uma segurada aí, por favor, para ajudar todo mundo. Obrigado, Belo. Um abraço pro G. Carvalho, que falou que a gente está de parabéns, show de bola esse bate-papo. E só para finalizar, só deixar um recado aqui, porque tem muita gente que falou, vocês afinaram pro Andrés, vocês não sei o que pro Andrés. Cara, a gente aprende na faculdade de jornalismo que oi, tudo bem? Olha lá, tá de Branca de Neve, olha lá. Branca de Neve, a minha filha adora também a roupa de Branca de Neve. Tudo bem contigo? Ó, filha do Turco, a Turquinha. Turquinha aparecendo aí. Enfim, a gente aprende na faculdade que para a gente fazer perguntas fortes, a gente não precisa gritar. Para a gente fazer perguntas diretas, perguntas que às vezes até encurrala o entrevistado, faz ele falar as verdades que ele não quer falar, você pode falar do jeito que eu estou falando agora, que foi o jeito que eu falei na entrevista. E eu fiz todas as perguntas que eu quis fazer, acho que não deixei de fazer nenhuma. Não precisei gritar, não precisei xingar. Se eu quisesse xingar o Andrés, eu iria lá no alambrado do Pacaembu, vestiria a camisa do Corinthians e xingava. E não no papel de jornalista fazendo uma entrevista. Eu acho que tem muita gente que não entende essa diferença. Então, se você vir de novo a entrevista, para quem quiser, veja que falando do mesmo jeito e com essa mesma altura e com essa mesma tranquilidade que eu estou falando agora, eu fiz perguntas fortes para ele, fiz as perguntas que eu gostaria de fazer e conseguimos respostas, não só eu, o Vessone, o Faraldo, e conseguimos ótimas respostas dele, tanto que deu bastante repercussão à entrevista. Só passar esse recado que muita gente não entende essa diferença. Valeu, Turcão, beijo na Turquinha. Dá um beijinho, manda um beijo pra galera lá, filho. Tchau. Tchau, beijão, tchau. Até mais, amigo. Ele aqui. Nunca fiz isso, é a primeira vez. Será que eu consegui? Acho que ele tem que aceitar. Aí, estamos ao vivo. E aí, Turcão? Boa tarde. Fala, Belo, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo baixo, cara.
chegar mais perto aqui. Pera aí. Será que é o meu celular? Tá baixo? Não, tá no máximo aqui. O meu tá no máximo aqui também. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Então, o seu tá meio baixo, deixa eu ver a galera. Pessoal, vocês estão ouvindo o turco legal? Só eu que estou ouvindo ruim? Vou pedir a opinião da galera que está participando aí. Ari Alô, Newton, vamos ver se alguém fala, está baixo ou bom? Baixo ou bom? tá bom, falou que Ninguém tá bom. responde, ninguém tá nem aí com a gente. Tá bom, de boa. Ah, beleza então. Turcão, o que que você está fazendo aí? Como é que tá teu dia? Hoje é quinta-feira, você está no IG escrevendo várias matérias bacanas, várias matérias legais. Você está contratado pelo IG ou você faz freela? Fala um pouquinho para a galera aí do teu trampo. Belo, a gente tá, como todo mundo aqui, tentando cumprir a quarentena da melhor forma possível, né? Evitar ao máximo sair de casa. Quando sair, no máximo é ao mercado rapidinho para comprar alguma coisa. E na questão de trabalho, eu tô lá como colaborador do IG, né? Por enquanto, ainda não entrei oficialmente, mas provavelmente isso acontecerá depois da pandemia, né? Mas tem que aguardar. Mas estou aí, escrevendo matéria para o IG, várias matérias sobre o Corinthians. Hoje soltei uma matéria com o Felipe, né, o ex-zagueiro, que está aproveitando a quarentena aí para fazer desenhos, né, que é uma coisa que ele gosta de fazer, sempre fez, Um né? dos Ele maiores falou, erros do Tite, né? Isso, do Tite. Aí ele falou, tô fazendo desenho, não tenho o que fazer aqui, tô voltando a desenhar, tal, legal. Pus umas fotos que ele fez lá dos desenhos dele na matéria. E bem bacana, cara. E é isso, correndo atrás de notícia da maneira que dá, né? A gente não consegue muito se movimentar sem fazer nada e tal. E é isso. Cuidando da filha. Você tem uma filha de quantos anos? 4 anos. Por que que você usa essa máscara? Porque eu sou, já falei, já repeti, ó. Eu quero aparecer pelo meu trabalho, não pela minha beleza. Então, você está acabando de desqualificar meu trabalho porque eu estou colocando esse rosto lindo aqui. A maioria das Mas é bem pessoas por que me aí. seguem no Instagram é pela minha sensualidade, pela minha sexualidade. Ó, agora eu coloquei o fone e tua voz ficou melhor. Então, cara, tava explicando pra galera aí que tive a ideia de fazer essas lives. No começo eu xingava todo mundo que fazia live, não aguentava mais live no Instagram no começo dessa pandemia. Mas eu queria fazer um negócio diferente, um negócio com um assunto, né? Um negócio com conteúdo, não falar só de futebol. Olha o cara, o Francisco, use máscara, Belo, vai tomar no cu, Francisco. Tô brincando, tô brincando. Então eu queria conversar com algumas pessoas, não só do meio futebolístico, né? Não só jornalistas, mas, sei lá, bater um papo com a galera aí para saber o que eles estão fazendo nessa época, nessa pandemia, enfim, te chamei aí, você foi o primeiro que aceitou, como sempre, muito bacana. E para a gente falar aí um pouquinho desse dia a dia, eu sempre falo que eu estou trabalhando mais do que o normal, porque eu acordo, coloco o alarme sempre às 8 da manhã, tomo um café, a partir das 8h30 eu começo a mandar WhatsApp para Deus e o mundo, para ver se eu consigo alguma notícia legal, para ver se eu consigo colocar um convidado no ar, porque tem um programa lá na rádio das 10 ao meio-dia, depois tem outro das 4 às 6, depois tem outro das 6 às 7. Então a gente tem que sempre tá buscando alguma notícia, né? Eu acho que seria muito fácil se acomodar, né? Eu não vou citar nomes, mas eu tenho alguns colegas que falaram, não vou falar nada, não tem notícia, foda-se, não sei o quê. Eu não sou por aí, cara. Eu acho que se eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que fazer bem. E você está fazendo muito bem no IG. Eu acho que eu estou fazendo razoavelmente também lá na Transamérica. Eu acho legal a gente fazer o nosso trabalho, porque nós, como jornalistas, cara, eu sempre falo, nós somos os principais interessados no nosso bom trabalho, porque nós somos uma empresa. Nós somos a melhor propaganda de nós mesmos, né? É diferente de um funcionário normal de uma empresa. Eu acho que a gente está defendendo o nosso nome, né? Quando a gente faz alguma matéria boa, quando a gente dá alguma notícia boa, enfim. Então acho que a gente tem que fazer direito, concorda? Concordo com você.
Cara, uma coisa que eu vejo muito nessa época, assim, né? Claro que a pandemia, o coronavírus vai dominar as manchetes, né? Vai dominar os sites, tudo que vai sair. Só que eu vejo assim, eu acho que a gente tem que se informar sempre com o que está acontecendo, mas a gente também não pode deixar só esse assunto ficar no ar, né, cara? Porque, tipo, senão as pessoas não conseguem aguentar, cara. Eu vejo muita gente em casa, fica só vendo sobre isso, cara, começa a bater um desespero, começa a falar, meu, o que vai acontecer, não sei o que lá. Isso é meio que comum, né? Então, as pessoas às vezes têm que fugir um pouco do assunto principal, né? Ter algum outro assunto, e é mais ou menos isso que você está falando. A gente, apesar de toda a dificuldade, a gente não tem campeonatos aí para falar sobre, e eu tenho certeza que você tem a mesma opinião que eu concordo que o campeonato tem que ficar parado e tem que continuar parado. Para mim não tem que mudar nada quanto a isso, porque a gente tem que se preocupar só Se com a dependesse de mim, saúde não das ia mais ter pessoas. futebol esse ano, velho, se dependesse de mim. Ah, Apesar de saber então. que eu seria demitido, mas eu penso mais no bem maior do que em mim, por isso que eu sou de esquerda. Então, eu também acho eu acho que é assim, cara. A gente tem que pensar no todo. Claro que atrapalha todo mundo. Claro que colegas nossos vão perder emprego como já perderam, já deu pra ver que sim. Mas é assim, cara. A gente tem que pensar na vida das pessoas, na melhora. E a gente sabe que para melhorar a gente tem que acabar fazendo esse tipo de coisa, de não sair tanto de casa, não sair de casa, né? E é isso. E a gente correndo atrás para tentar trazer outro tipo de informação para as pessoas, para também não ficar só focado no corona. Você até tinha comentado uma vez lá no Twitter, eu vi o Salazar também estava fazendo um trabalho legal, mesmo com todas as dificuldades, aí achando Pô, o coisas. Salazar tá fazendo um puta trabalho. É que ele saiu de férias agora, cara, mas ele gerava notícia pra cacete. Ele tava trabalhando muito bem. É um puta repórter, né? Esses dias você fez, foi ontem, né? Que vocês fizeram com o Andrés lá, live no meu timão também, que foi do caralho, deu para pegar Foi, bastante informação. O furo foi. lá com o. Foram com o Thiago Nunes. Caiu a internet aí do Turco, mas ele já volta. Foro do Thiago Nunes ter aparecido na live. Já voltou, Turcão? Volta aí, fala aí. Mas é isso. Correr atrás para não ficar só com uma informação, tentar trazer um pouco de outras informações para as pessoas também aliviarem um pouco a cabeça no que tudo está acontecendo. Né? Você sabe que eu tava conversando outro dia. No começo da pandemia eu entrei em parafuso, né? Você sabe muito bem. Você me ajudou pra cacete naquela época. Eu tive uma crise fodida, assim, de cabeça mesmo, porque eu sou um cara que sou muito ligado em informação. E aí eu comecei a ver tudo, comecei a tudo entrar assim na minha cabeça, achei que era o fim do mundo e não sei o que, não que não seja, né, mas eu não consegui, cara, me deu uma pausa, um pânico, assim, eu não conseguia fazer nada, não sei como é que eu consegui continuar trabalhando. Mas depois, cara, eu tava conversando que você vê, por exemplo, a Segunda Guerra, foi de 39 a 45, foram 6 anos de guerra. As pessoas, querendo ou não, o ser humano se adapta, né, cara? Não que a gente não fique triste, não que a gente não fique puto, não que a gente não fique sensível, mas a vida continua, cara. E não é uma frase insensível que eu tô falando, eu tô falando do cerne do ser humano mesmo. Do mesmo jeito que a gente, infelizmente, se adapta ao número de mortes por violência no Brasil, você pega um sueco, assim, você fala, o cara vem pro Brasil e você fala, ó, cuidado, que senão no primeiro semáforo um cara pode te atirar na a isso, né? A gente se adapta à violência, se adapta à pobreza, se adapta a uma série de coisas e infelizmente a gente vai se adaptar à pandemia porque ela não vai ser tão curta quanto algumas pessoas achavam, né? Então, é o que você falou, por exemplo, a Globo tirou o programa da Fátima Bernardes, já pôs de volta, já está começando a ter programa de entretenimento, né? Porque as pessoas, elas precisam viver também, né? Lógico que precisam se informar da pandemia, lógico que precisam ficar ligadas, mas o ser humano acaba se adaptando um pouco, né, Turcão? Nas piores situações. Não. Eu concordo com você. Se adapta mesmo, né? Como é algo novo para a maioria das pessoas, né? Para a grande maioria das pessoas. Então, no começo é sempre meio difícil, né? Tudo que acontece, né? A gente não tem como no começo entender tudo que está acontecendo. Uma coisa só que eu acho assim, a gente se adapta, mas a gente não pode se acostumar. Acostumar é que eu digo assim, de repente por uma questão de mortes, todo dia você vê, morreu 400 pessoas, mas começa a virar um número que tem que ser, que não pode ser só assim, né, cara? Tem que ser
Tem que lembrar que são pessoas que tinham famílias, que tinham amigos, que estão morrendo. Ah, morreu 400, cara. A gente ficava... Quando morreu, teve questão da avalanche lá, que caiu tudo lá, morreu tantas pessoas, muito menos do que de Brumadinho, muito menos do que tá morrendo agora, e a gente acaba acostumando, né, cara? A gente vê hoje, morreu ontem 400. Ah, puta, 400, tá bom. Você vai acostumando com isso não pode, cara. A gente tem que lembrar que todo o número de pessoas que tá morrendo, toda pessoa que estiver morrendo é importante para alguém. Então a gente tem que, senão a gente acaba acostumando desta maneira, mas a questão de adaptação eu concordo com você, a gente se adapta. Sobre isso que você está falando, Turco, tem uma frase do Mário Sérgio Cortella, né, que é um filósofo muito bacana, né, que ele fala assim, existe a diferença entre o comum e o normal, e o que é comum nem sempre é normal, então as mortes acabam se tornando comuns, mas não normais. É isso, exatamente isso. A gente tem que se ligar nisso. Até por isso, né? Eu acho que você deve ter visto hoje, né? Quem é de São Paulo que está acompanhando a gente, o prefeito decretou a questão do rodízio, né? Agora os carros com final par só vai sair em dia par, os carros com final ímpar só vai sair em dia ímpar. Claro que isso vai me afetar, por exemplo, né? Porque há poucas vezes que eu saio para tentar ver minha filha, esse tipo de coisa, isso vai me afetar, mas a gente tem que pensar no bem maior. Eu acho assim, a gente tem que, de novo, se adaptar a isso, apesar de achar ruim, eu concordo com esse tipo de atitude, porque estava se vendo em São Paulo, o pessoal já largando mão da pandemia, até entendo que algumas pessoas já começam a se irritar, esse tipo de coisa, mas se não fizer dessa maneira, a gente acaba prolongando um negócio que já vai durar muito tempo, né? E outra coisa também, sobre esse negócio da gente falar de futebol, né? Às vezes parece, vocês são insensíveis, ficam falando de futebol. Mas depois dessa crise que eu tive, eu também conversei com alguns profissionais, inclusive, fiz terapia, não tenho vergonha nenhuma de falar isso. E eu vi que, além da saúde física, que a gente precisa manter, a gente precisa manter a saúde mental também, porque é tão importante quanto, não é que é menos importante, é tão importante quanto. Se você não consegue trabalhar sem saúde física, você não consegue trabalhar doente, mas você também não consegue trabalhar sem saúde mental, você não consegue fazer as suas coisas sem saúde mental. Então, falar um pouquinho de futebol, ver novela, sei lá, ver um filme, uma série, não é insensibilidade do que está acontecendo, né? Ser insensível é o que você falou, é sair na rua, fazer festa, fazer churrasco. Agora, a gente precisa falar um pouquinho sobre assuntos que melhorem e ajudem a melhorar a saúde mental. Até porque eu estava lendo uma matéria hoje que aumentou muito o número de casos de depressão e de ansiedade no mundo, e não é por menos, né? Nessa quarentena, porque é o que você falou, a gente está vivendo algo que a raça humana nunca viveu, ou viveu lá na peste bubônica, na gripe espanhola, mas ninguém que esteja vivo, né? Todos os seres humanos vivos do planeta nunca viveram isso, então vai começar a ter depressão, vai começar a ter suicídio, e a gente não quer isso, né, cara? Então o que a gente pode ajudar, a gente ajuda. Até eu tinha feito uma entrevista com o Jorge Calil, né, que é lá do Corinthians, falando sobre isso, né, que ele é um dos completamente contra o retorno do futebol, né? Que ele até questionou, falou, a gente vai começar a dar cartão vermelho para jogador que cuspir no campo, né? Porque é uma maneira de transmissão, esse tipo de coisa. E ele tava falando sobre isso, ele falou, cara, peraí que minha filha entrou aqui. Não, ele abordou muito essas questões, né? Entrou o cachorro e a minha filha aqui. E aí, mas é isso, cara, tem que pensar no psicológico, tem que pensar na cabeça, tem que, de alguma maneira, você buscar formas que te deixem um pouco mais tranquilo, um pouco mais calmo. Tem gente que gosta de ler um livro, que leia livro, para quem gosta de assistir TV, procurar filmes, né? Não ficar só focado no corona. Mas é isso, a gente tem que trazer um pouco do futebol, um pouco de entretenimento para as pessoas, e a gente está tentando fazer isso, mas sem esquecer dessa parte ruim, que é essa parte do corona. A gente nunca esquece isso, a gente não vai ser insensível nunca, de repente saindo de casa, de repente fazendo festa, como você falou. A gente tem que pensar sempre nas pessoas, e a gente tem que pensar nas pessoas também, na cabeça das pessoas, trazendo essas notícias aí, né? O Francisco Roberto está perguntando aqui se eu já bati um papo com o Lucas
É o Lucas Faraldo que ele está falando, depois do que o Andrés fez com ele na live. Eu não tenho procuração para falar em nome do Lucas, inclusive vou chamar ele para fazer uma live com a gente, mas é o seguinte, o Lucas já sabia que o Andrés ia fazer isso, tá? Eu até falei com o Vessone que foi um erro nosso, eu reconheço, a gente deveria ter defendido mais o Lucas durante a live, pedido pelo menos um pouco de moderação para o Andrés, mas todos nós sabíamos que aconteceria isso, então não foi nenhuma surpresa, tá? A gente sabia que o Andrés estava puto com o Lucas. Esse é o jeito do Andrés, do mesmo jeito que ele falou que ele só daria entrevista na ESPN se o Mauro César participasse. Quando o pessoal convidou o Andrés para fazer a live do meu timão, ele falou, só participo se o Lucas participar, porque o Andrés estava puto com algumas matérias do Lucas, né? O Lucas é jovem, está começando, apesar dele ter uma certa experiência, mas é novo ainda, tal. Ele até ficou nervoso com essa história. Pô, o que será que o Andrés vai falar? O que não vai falar? Mas eu acho que ele, apesar da pouca experiência, ele é bom o suficiente para levar, entendeu? E é o que eu falei para ele, leva como experiência, cara. Eu também já levei muita porrada e a gente vai levando como experiência. Vai acontecer uma vez, vai acontecer duas vezes e você vai relaxando, né? E depois ele veio me agradecer e tal, porque eu deixei ele um pouco mais calmo antes da entrevista, né? Depois ele falou que achou que seria pior, que não foi tão ruim assim, mas acho que ele teve uma ótima postura. Eu falei para ele, com todo respeito ao Ranieri, né? que é nosso amigo, mas eu falei, não seja um Ranieri, não retruca, não baixa o nível, não vai xingar, porque vai ficar chato para você, leva de boa, engole, porque você é jornalista e a sua função como jornalista é fazer pergunta. Né? Então, eu acho que ele foi muito bem. Eu acho que, como eu disse, eu e o Vessone, a gente poderia ter defendido um pouco mais ele, eu reconheço isso, mas eu acho que acabou sendo muito bom. Acabou sendo muito bom a postura do Lucas na entrevista. Marquinhos, foda-se o futebol, quero saúde e paz, futebol é secundário. Trocaria todas as alegrias que tive com o Corinthians para ter meu pai de volta. Puta, Marquinhos, meus pêsames para você, viu, cara? Deve ter morrido de Covid, né, pelo que o Marquinhos tá escrevendo aqui. E é assim mesmo, cara, é o que eu falei bem lá no começo da pandemia, os números vão virar nomes. Infelizmente, essa galera que está desprezando a Covid vai acabar tendo um soco no estômago quando chegar perto, quando chegar na família. Então, meus pêsames, viu? Muita força, minha solidariedade para você, Marquinhos. Santi Carlos Alberto, acho perigoso voltar porque se tiver jogo com o portão fechado tem torcedor que vai para a porta do portão. Também acho que isso vai acontecer. Marco Belo, como estão os patrocínios na rádio? Estão diminuindo, Elivelton. Infelizmente estão diminuindo. O pessoal lá está tentando manter, mas não tem como. Matheus, sou irmão do professor Marcelo da CM. Um abração para o Marcelão da CM, que me dava aula lá na CM, gente finíssima, corintiano. O Francisco Roberto, fiquei com pena dele. Carlos José, como está a situação do Jô? Você sabe, Turco, como está a situação do Jô? Vou deixar para você. Eu acho que... Antes de eu falar do Jô, deixa eu falar só rapidinho sobre a entrevista do Andrés, cara. Eu concordo com você, é uma experiência grande. Até para jornalistas experientes, é muito difícil entrevistar o Andrés, viu? O Andrés é um cara, tipo, velho de guerra, ele dá porrada mesmo, ele tem resposta para tudo. Então, até para os mais experientes, é uma questão complicada de fazer entrevista com ele. E eu acho, e como vocês já sabiam, né, ele estava bravo aí com algumas matérias aí que aconteceram, mas é uma experiência que ele acaba levando aí. E eu acho que só discordo de vocês deviam ter defendido ele lá, porque eu acho que nem ele gostaria de ser defendido. Capaz dele queria xingar o Andrés, mas pelo menos ele se segurou ali. É bom ele levar isso como experiência mesmo e bola pra frente, toca o barco, o cara é muito bom e vai só ter a melhorar. E sobre o Jô, tem muita informação já rolando. Aí você pega algumas coisas, né, Belo? Eu tinha uma entrevista marcada com o Jô, só que aí a assessoria cancelou. E aí você começa a entender o que está acontecendo, né? Por tudo que você observa, o Jô sim já não está mais gostando de ficar no Japão, gostaria de quebrar esse contrato, né? Que vai até o final do ano. E claramente ele vai voltar para o Corinthians. Será que vai voltar para o brasileiro? Não sei se vai ter brasileiro. Será que ele vai voltar no que vem, quando acabar o contrato?
aí sim já tem como dar uma certeza. Mas que o Jô vai voltar a vestir a camisa do Corinthians, isso é meio que uma certeza, assim como o Paulinho daqui a alguns anos, sei lá, algum outro aí que voltaria. Agora, resta saber se ele conseguiria quebrar esse contrato e vir antes, se tiver o campeonato realmente ou se não tiver, ou se ele vai chegar aí no ano que vem. Mas que o Jô volta, que o Jô vem, para mim é uma certeza absoluta. Eu até falei hoje na rádio que a partir de 1º de janeiro o Jô é jogador do Corinthians. Tem a questão da eleição, né? Vai ser outro presidente, mas eu não acho que nenhum presidente que assuma vá negar o Jô. Então, o cara já começa mal com a torcida, né? Se ele fizer isso. Então, eu acho que o Jô, a partir de 1º de janeiro, é jogador do Corinthians. Resta saber se ele vai conseguir rescindir o contrato com o Nagoya e voltar antes, mais ou menos como aconteceu com o Gil, né? O Corinthians queria contratar ele no começo do ano, ele 6 meses antes rescindiu e voltou, o Corinthians acabou pegando. Muita gente falando da grana, né? Eu acho que se o Jô voltar, o Love e o Bocelli picam a mula. Aí você consegue pagar o Jô com essa grana. Agora, se ele vier agora, por exemplo, aí o Corinthians vai ter um problema. Só que pode fazer também igual fez com o Gil. Quem não se lembra, o Corinthians fez uma manobra contábil para pagar o Gil. Pegou o Gil por empréstimo até o final do ano. Para quê? Para só lançar a grana do Gil no ano seguinte, né? Para não entrar no balanço contábil do ano em que contratou ele. Então, de repente, acerta com o Jô, sei lá, R$200 mil por mês. E o resto paga a partir do ano que vem na forma de luvas. Existe uma forma de fazer isso, né? De negociar. Então, eu acho que é perfeitamente viável, sim. Outro sinal que o Jô estaria por vir é a questão do Bocelli mesmo, né? O Bocelli tem um contrato que ele pode renovar ano a ano, desde que as partes queiram, né? E aí o Corinthians aparentemente estava querendo renovar, depois deu um pé no freio aí, até para a questão do Covid. E aí, se o Jô realmente vier, aí eles vão, acho que, manter o Bocelli até o final do ano. Aí o Bocelli, que é um dos caras que tem o maior salário do clube, do elenco até agora, até o momento, né? Aí sairia. O Love, que eu não sei como é que tá a questão contratual, mas também é mais um que já não tá agradando e provavelmente vai sair também, né? Até dezembro desse ano, o Love. Então, não deve continuar. Ele está com 36 anos, né? Se o Corinthians continuar com o Love, é uma burrice desgraçada. Não pelo Love. Eu acho que o Love é um puta cara esforçado. Ele se ferrou muito com o Carille ferrou muito ele, né? E ele nunca reclamou, nunca deixou de correr, nunca deixou de jogar. Acho que o Love merece aplausos da torcida corintiana. Agora o clube não pode ser refém de um jogador. E ele com 37 anos de idade já não vai ser o Love de 35, 34, 36, 33. Com 36 ele já não é, né? Ano que vem com 37 eu acho que seria uma burrice continuar com o Love. Até por isso eu acho que a diretoria ainda não conversou com ele. E ele não é um salário baixo, né? Então, enfim, acho que o Love quase com certeza não continua. O Bocelli, de repente, se ele aceitar ser reserva, mas é o que você falou, o salário dele é muito alto para ser reserva, né? Enfim, também acho que não continua, não. E aí ele tem os negócios dele no México também, acho que apareceria time lá para ele com certeza, então acho que ele não ficaria aqui não. Eu vi gente perguntando aqui pra gente de quem você acha que seria o melhor presidente pro Corinthians, olha lá, o Jorginho perguntando. Vou até responder sobre isso, cara. Para mim, assim, dos candidatos que estão aí, cara, eu não vejo muita diferença entre eles, não, cara. Só que isso não é opinião, não é desejo, mas eu acho que o próximo presidente do Corinthians será o Paulo Garcia. Eu não, em relação a isso, eu não dou opinião, não gosto de dar opinião. Por quê? Porque eu sou setorista do Corinthians. A minha função é trazer as informações do Corinthians, é dar o mesmo espaço para todos os candidatos na rádio, é trazer as informações imparciais sobre os candidatos. É diferente de um jornalista que não cobre o dia a dia do clube, né? Como você, por exemplo, você faz matérias, mas você faz matérias sobre outros assuntos também, faz matéria sobre o Corinthians, enfim. Eu posso dar opinião sobre política, por exemplo, porque eu não trabalho com política. Se eu apresentasse um jornal e fosse comentarista de política, eu não falaria a minha preferência. Então eu até tenho as pessoas que eu acho que são melhores, piores, eu conheço os defeitos, as qualidades de muitos deles, converso com todos eles, mas nesse quesito eu prefiro não dar a minha opinião, porque eu acho que vai atrapalhar um pouco a seriedade do meu trabalho, entendeu? As pessoas a imparcialidade do meu trabalho.
Então, não gosto, não costumo declarar preferência, declarar voto, porque eu quero tratar todos iguais, só por causa disso. Mas lógico que eu tenho preferência, lógico que eu me dou melhor com uns do que com outros. Não é a relação pessoal minha que faz com que eu ache um candidato melhor que o outro. Um cara é mais legal, então ele vai ser melhor presidente. Às vezes não, às vezes um filho da puta é melhor presidente, sei lá. Mas, enfim, não gosto de dar minha opinião a respeito disso, pelo que eu já falei. Eu não, só deixando claro, eu não tô falando que eu apoio nenhum deles, não. Só tô dizendo que acho que quem vai ganhar é o Paulo Garcia. Não, você até poderia apoiar, você até poderia. Você não trabalha no dia a dia do clube, você não é setorista, é diferente. Boa Belo, melhor coisa que você faz, Nascimento Rodrigues, deixa eu ver quem mais. Belo e Turco, como vocês avaliam a gestão do André Sanches? Cara, eu avalio como uma gestão muito boa em alguns aspectos, muito ruim em outros. Ele teria tudo para ser o melhor presidente da história do Corinthians, mas ele acabou se enrolando em algumas questões, como a questão do estádio, como esse aumento da dívida nos últimos anos. E por causa disso, eu acho que ele vai ser considerado um presidente mais polêmico do que um bom presidente. Ele fez parte da reestruturação do Corinthians depois da queda, né, depois da era do Alibi, transformou o Corinthians numa potência, e por isso que eu falo que ele teria tudo para ser o melhor presidente da história do clube. Se ele tivesse construído um estádio normal, um estádio de 400 milhões de reais, pagável, um estádio com a cara do Corinthians, que não tivesse chão de mármore, que não tivesse cristais suecos no teto, espelho no banheiro, eu acho que ele teria tudo para se tornar até o nome do estádio, cara. Isso, a Arena André Sanches, seria uma puta homenagem. Agora, do jeito que ele fez, ele vai acabar saindo como um presidente não comum, porque é igual o Vicente Matheus, ele vai entrar para a história. O Matheus não é um presidente comum, mas ninguém fala que o Matheus só fez coisa boa, é um presidente polêmico. E o Andrés também, eu acho que ele vai sair com coisas boas e coisas ruins. Ele também não é o pior presidente da história, como alguns acham que é. E outra coisa, antes de passar para o Turco, eu também acho que o futebol depende muito de campo. Se o Corinthians fosse campeão, ninguém estava nem aí com o Andrés. Como o Corinthians está perdendo, aí o presidente é uma bosta. Então é difícil. Às vezes o presidente só faz besteira e o time é campeão. O presidente troca de técnico 7 vezes e o time é campeão. O que vai fazer? Né? Futebol é um pouco assim também. Não estou defendendo o Andrés, tá? Eu estou sendo imparcial, como eu disse. Porque eu não gosto de ficar só metendo pau ou só elogiando. Eu tenho que dar opinião imparcial sobre as outras pessoas. Fala aí, Turco. Então, acho que eu já até falei sobre esse tema. Eu tinha uma expectativa bastante grande com a volta do Andrés, até por tudo que ele mostrou no primeiro mandato dele. Então, eu tinha uma expectativa grande dele mais ou menos seguir na linha que ele tinha naquela primeira vez, mas concordo com você, acho que a gestão dele foi, na minha visão, foi muito ruim. Essa segunda gestão dele foi muito ruim. Eu esperava muita coisa, esperava a questão do estádio já resolvida, eu esperava a questão do CT da base já resolvida, a questão de contratações, o Corinthians voltar um pouco a ser protagonista, e isso eu não digo investindo dinheiro, porque o Ronaldo não foi um cara que o Corinthians investiu dinheiro, mas com ideias, com marketing. Esperava o Corinthians nessa linha de raciocínio, e o que se viu desde o começo não foi isso, né? Agora a gente vê a questão da dívida aumentando. Então, infelizmente, eu achava que o Andrés tinha tudo para se consagrar realmente como o melhor presidente da história do Corinthians aí, mas por esse mandato de 3 anos aí, realmente vai ficar mais folclórico, mais polêmico, mais dentro dessa linha, do que realmente as pessoas cravarem que ele foi o melhor presidente. É só você ver, né? Na primeira gestão, ele saiu de uma primeira gestão para uma eleição e ganhou com uma caralhada de voto aqui em São Paulo, né? E aí você vê, se ele saísse hoje e se candidatasse, provavelmente não ganharia de jeito nenhum. Você vê como muda a questão. E você vê também, até por redes sociais, como que era o apoio ao Andrés e como é o apoio agora. Então, assim, acho que ele também se enrolou muito em algumas coisas, em alguns aspectos. De repente subiu no salto aí, já imagina, agora eu sei como é que funciona, eu vou fazer do meu jeito e tal, e acabou prometendo algumas coisas que não seriam cumpridas, e é isso, agora vai pagar com isso aí, e vamos ver agora se de repente até o grupo
do Andrés acaba saindo do poder no Corinthians por essa péssima administração aí desses 3 anos aí. Acho que vai sair. Coisas boas que ele fez, construção do CT, tirar o CT do Parque São Jorge, separar os jogadores do Parque São Jorge, e agora a melhor coisa que eu acho que vai ficar da administração do Andrés, o CT da base. O CT da base que está quase pronto, falta só construir o hotel lá. O Andrés prometeu até o final do mandato, vamos ver se ele vai conseguir por causa dessa pandemia, mas eu acho que vai ser a melhor coisa do mandato dele, porque os moleques da base vão ser formados dentro do Corinthians e não vão ter companhia de empresário, de não sei o quê, vai ser que nem os jogadores, vão ficar lá no centro de treinamento, separados, focados em jogar bola, a diretoria vai ter muito mais contato com eles do que os empresários, enfim, eu acho que vai dar muitos frutos ao Corinthians. E coisa ruim tem um monte, né? Tem essa dívida absurda, tem o nome do estádio que ele não conseguiu vender, tem a dívida com o Odebrecht, coisa ruim não precisa nem falar, que todo mundo sabe. Ô Turcão, a gente está chegando em 30 minutos de entrevista, acho que foi legal o papo, a gente pode até bater outro papo qualquer outro dia, semana que vem, sei lá. Curtiu a entrevista? Tem mais alguma coisa para falar aí? Não, só isso mesmo, gostei, cara, é bom pra gente aliviar a cabeça aí, falar sobre o Corinthians um pouco, falar sobre a situação do país. Até você falou do Andrés aí, eu vejo algumas outras coisas boas, essa questão dos 3 anos de mandato, né, sem reeleição, acho uma coisa legal. Questão do fiel torcedor, que depois as pessoas criticaram muito, mas para mim foi uma coisa muito legal, porque eu era torcedor de arquibancada, ia em todos os jogos, quando chegava na final eu apanhava da polícia lá, porque eu não conseguia entrar, não conseguia ingresso, porque todo mundo queria ir para as finais e você não conseguia. Então acho que tem muitas coisas boas. E coisas ruins foi o que você falou aí, questão de patrocínio, questão de estádio, muita coisa aí, questão de empresários, essas coisas que mal explicadas. Mas enfim, gostei bastante, Belo, valeu pela entrevista, estou à disposição sempre aí para a gente falar. E lembrar a galera aí sempre que, para ficar em casa aí, aguenta um pouco aí, cara, que vai ser melhor para todo mundo. Ano que vem aí, final do ano que vem, as coisas voltam à normalidade, a gente vai poder fazer tudo que a gente sempre fazia, encontrar a galera que a gente sempre encontrava, beber uma cerveja como a gente sempre bebia, mas dá uma segurada aí, porque enquanto se você não faz isso, você me prejudica, você prejudica o Belo, prejudica a sua mãe, prejudica a sua avó, você não consegue perceber isso, então dá uma segurada aí, por favor, para ajudar todo mundo. Obrigado, Belo. Um abraço pro G. Carvalho, que falou que a gente está de parabéns, show de bola esse bate-papo. E só para finalizar, só deixar um recado aqui, porque tem muita gente que falou, vocês afinaram pro Andrés, vocês não sei o que pro Andrés. Cara, a gente aprende na faculdade de jornalismo que você, oi, tudo bem? Olha lá, tá de Branca de Neve, olha lá. Branca de Neve, a minha filha adora também a roupa de Branca de Neve. Tudo bem contigo? Ó, filha do Turco, a Turquinha. Turquinha aparecendo aí. Enfim, a gente aprende na faculdade que para a gente fazer perguntas fortes, a gente não precisa gritar. Para a gente fazer perguntas diretas, perguntas que às vezes até encurrala o entrevistado, faz ele falar as verdades que ele não quer falar, você pode falar do jeito que eu estou falando agora, que foi o jeito que eu falei na entrevista. E eu fiz todas as perguntas que eu quis fazer, acho que não deixei de fazer nenhuma. Não precisei gritar, não precisei xingar. Se eu quisesse xingar o Andrés, eu iria lá no Alambrado do Pacaembu, vestiria a camisa do Corinthians e xingava. E não no papel de jornalista fazendo uma entrevista. Eu acho que tem muita gente que não entende essa diferença. Então, se você vir de novo a entrevista, para quem quiser, veja que falando do mesmo jeito e com essa mesma altura e com essa mesma tranquilidade que eu estou falando agora, eu fiz perguntas fortes para ele, fiz as perguntas que eu gostaria de fazer e conseguimos respostas, não só eu, o Vessone, o Faraldo, e conseguimos ótimas respostas dele, tanto que deu bastante repercussão à entrevista. Só passar esse recado que muita gente não entende essa diferença. Valeu, Turcão, beijo na Turquinha. Dá um beijinho, manda um beijo pra galera lá, filho. Tchau. Tchau, beijão, tchau. Até mais, amigo.